Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto estivermos nesse mundo, não estamos livres das adversidades, mas esse versículo nos traz uma boa notícia. Deus é o nosso refúgio. Por isso, quando enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, nosso muro de proteção e nosso escudo. O Senhor é aquele que nos socorre bem no meio dos problemas. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente vai nos livrar das situações difíceis e impossíveis. A palavra aquietar, citada pelo salmista no verso 10, significa aqui nesse contexto sossegar, tranquilizar ou serenar. Mas sejamos sinceros, quantas vezes em meio a uma situação difícil ou durante uma fase turbulenta, nós realmente conseguimos aplicar e viver o verdadeiro significado de aquietar? Então surge o convite do Salmo 46, ou melhor, mais do que um convite. O versículo 10 é um comando de Deus para que descansemos nele no dia da angústia ou quando tudo desabar ao nosso redor. Poucas vezes conseguimos receber essa voz de Deus e apenas nos aquietar e confiar. Mas saiba que a cada manhã você pode ouvir a doce voz do Espírito Santo te dizendo: aquiete-se. Mesmo assim, o nosso comportamento ainda é de resistência, pois temos a tendência de confiar primeiro em nós mesmos, em nossos próprios recursos e na nossa força, mesmo ela sendo tão pequena e limitada. Buscamos a Deus apenas como uma opção. Por isso, eu quero hoje, através dessa mensagem, convidar você a se aquietar, independente das circunstâncias ou dificuldades que estiver enfrentando. Permita que o Senhor seja o Deus da sua vida. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Deus é poderoso para cuidar de cada detalhe dos seus dias. Deus nunca perde o controle da situação, por mais difícil que ela seja. Ele está conosco. O Deus de Israel é nossa proteção. A nossa fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em nossas vidas. Pode estar tudo de pernas para o ar, em nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, mas ainda assim sabemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza e que na hora da angústia Ele é socorro bem presente. Você pode confiar em Deus, deixando seus problemas aos pés da cruz e voltando para casa sem eles. Deposite, como se fosse uma oferta, todas as suas dores no altar de Deus e volte para casa sem elas. Creia que a intervenção do Senhor vai chegar no momento certo. E ainda que demore, o Senhor te dará forças e sustento até que ela chegue. Se você crê que Deus é maior do que todos os seus problemas e hoje você deseja descansar no Senhor, receba essa palavra no seu espírito e faça essa oração comigo. Obrigado, Pai, pois hoje eu sei que posso ter tranquilidade e segurança, independente das circunstâncias e adversidades que estou enfrentando. Eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar de qualquer situação e nunca me deixará desamparado. Me perdoe pelas muitas vezes em que não busquei a sua presença ao enfrentar um problema e acabei impedindo que o Senhor pudesse agir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções bem práticas para os irmãos da cidade de Éfeso. E embora tenham sido escritos naquela época, esses mesmos princípios ainda podem ser aplicados à nossa vida. Ele começa falando sobre a importância de os filhos obedecerem e honrarem a seus pais. Paulo orienta aos pais para que não irritem seus filhos, mas que os criem segundo a instrução do Senhor. Ele fala para os empregados obedecerem e respeitarem seus patrões.
e fazerem suas tarefas como se estivessem fazendo para Deus. E também fala para os patrões tratarem seus empregados com respeito e sem ameaças. São instruções práticas, coisas comuns ao nosso cotidiano. Mas a partir do versículo 11, Paulo tira os nossos olhos do mundo físico e alerta para que nós estejamos preparados contra as ciladas que o diabo quer colocar em nossa vida. É preciso que você, que está ouvindo essa mensagem, entenda isso. Existe um mundo físico que nós podemos ver, mas segundo a Bíblia, há também um mundo espiritual. Assim como devemos nos proteger no mundo físico, devemos também estar preparados contra as investidas do diabo sobre a nossa vida. Sabe aqueles dias em que as coisas saem do nosso controle? Quando parece que os nossos problemas se acumularam e quando olhamos para nós mesmos e nos sentimos limitados e incapazes de lidar com uma situação? Paulo chamou esse momento de dia mau. Mas a palavra de Deus diz que a luta que travamos não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Deus usa pessoas, mas infelizmente o diabo também usa. É preciso entender isso, para que ao enfrentar qualquer situação no seu dia a dia, você saiba até que ponto tem que agir com suas próprias forças ou simplesmente orar a Deus, pedindo que Ele anule a influência maligna sobre aquele caso. Infelizmente, o que temos visto são esposas e maridos lutando entre si, pais e filhos que não se entendem, famílias que estão sendo destruídas porque não se uniram contra o verdadeiro inimigo que quer destruí-las. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele coloca à nossa disposição uma armadura. Não entre na guerra se não estiver devidamente preparado. Paulo nos orienta a cingir-nos com o cinto da verdade e vestir a couraça da justiça. Fala sobre andar na luz e sermos justos. Calçar os nossos pés com as botas do Evangelho fala do nosso testemunho. O escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno. O capacete da salvação diz respeito a guardar a nossa mente. E a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. E Paulo completa falando para orarmos em todo o tempo. Ore por você e pela sua família. Tenha a ousadia de reunir sua família pelo menos 2 vezes na semana e conduzi-los em oração, uns pelos outros. Eu creio que assim você verá uma grande transformação em sua casa. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos para que saibamos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Me perdoe porque muitas vezes eu me levantei contra o meu cônjuge, contra meus filhos ou contra as pessoas que eu julgava estarem me fazendo mal. Mas hoje eu decido me levantar contra o meu inimigo. Eu me visto com a tua armadura, Deus, e declaro que Satanás não tem mais poder nem influência sobre a minha vida, nem sobre a vida de ninguém dessa família. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se você ler o capítulo 13 de João, vai ver que o contexto era o seguinte: era a noite de Páscoa e da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles e ainda se não bastasse, Jesus também sabia que Pedro o negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus começa o capítulo 14 dizendo: Não se turbe o vosso coração. Mesmo quando enfrentou seu pior momento, Jesus não se desesperou e ele queria que seus discípulos também não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Ou como nós podemos manter o equilíbrio quando os nossos problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los? A resposta é: creiam em Deus
e creiam também em mim. Quando Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, ele conseguiu fazer isso apenas enquanto manteve seus olhos em Cristo. A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Quando Paulo e Silas foram presos, a palavra diz que na noite que antecederia a sua morte, eles cantavam louvores a Deus na prisão. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para Jesus e crer em Deus. Esse versículo contém uma ordem amorosa da parte de Jesus. Turbar significa sofrer perturbação. E o que ele nos pede nessa passagem é justamente isso, que nos tranquilizemos, que estejamos descansados e que possamos crer no Deus Pai, aquele que nos criou e que cuida de nós, e no Deus Filho, aquele que nos ama e que morreu no nosso lugar. Quando verdadeiramente confiamos e obedecemos a Deus, nosso coração e nossos pensamentos se acalmam, de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a nossa total entrega, para que Ele coloque em nosso coração uma paz que exceda a inteligência humana, que não dependa de sentimentos ou circunstâncias. Muitas vezes é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Criamos expectativas capazes de nos levar a um estado de profunda angústia, mas temos que fechar os nossos olhos e crer em Deus, pois a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz em um amplo sentido e afirma: não ande esmorecido, sem ânimo. Deus nos chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você tem experimentado. Não perca a sua fé. Não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida, mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis em seus ministérios. Que tenhamos fé suficiente para fechar nossos olhos e descansar nas tuas promessas, por piores que sejam as aflições que estivermos enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Isaías 43, versículos 1 e 2 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A palavra liberada aqui pelo profeta Isaías é para nós, que somos o Israel espiritual, e serve como sustento para aqueles que passam por tribulações. Deus conhece a sua vida. Desde que você ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já contemplava os seus dias, e o que você enfrenta hoje não é novidade para Deus. Talvez você até tenha sido surpreendido por alguma adversidade que não esperava que ocorresse agora. Mas saiba que antes que isso acontecesse, Deus já estava sabendo. E no tempo certo Ele te dará a solução e a resposta que você tem buscado. Deus não te abandonou. Jesus falou para os discípulos que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você pode até não ver, mas Deus está ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. Deus diz aqui que formou Jacó e criou Israel. Ele tem uma aliança conosco. Deus sempre se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Revela a misericórdia de Deus com o pecador, que reconhece seus erros e se arrepende. Eu não sei quais têm sido suas lutas e que tipo de problemas você tem enfrentado, mas eu quero que você receba essa palavra que o Espírito Santo libera hoje.
ouça a voz de Deus dizendo para você: não temas. O Senhor é poderoso para te livrar, e ainda que sua dor não cesse de imediato, Deus te dará forças para suportá-la, porque Ele é contigo. Deus diz aqui que nas águas ou no fogo Ele nos daria livramento. Águas simbolizam as tribulações e o fogo são as provas. O Senhor está à frente de suas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Não tenha medo, não desanime, levante a sua cabeça. Você não serve a um Deus morto. Ele está vivo e não se esqueceu das suas promessas. Eu quero orar por você. Senhor, são tantos problemas e dificuldades que nos assolam, que muitas vezes ficamos amedrontados e não sabemos como agir. Mas diante dessa palavra, nós tomamos posse do Teu cuidado e declaramos a nossa dependência e a nossa total confiança no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome. Cuida de nós, Pai. Traga solução para aqueles que têm enfrentado dias difíceis em seus lares. O inimigo tem atacado nossas famílias, mas sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada filho, cada marido e cada esposa. Muitos enfrentam enfermidades. Eu peço que o Senhor traga a cura, mesmo que os recursos da medicina tenham se esgotado, porque eu sei que o Senhor está acima da ciência. Eu oro por aqueles que enfrentam crises financeiras, que o Senhor abra as portas de emprego, traga provisão e sustento, e não deixe que falte nada nessa casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.